Então, a paz de Deus, meus queridos irmãos. Olha, veja bem, novamente tratando do assunto do véu, tá? Veja bem, eu estou na obediência da palavra de Deus, de acordo com o ensino de 1 Coríntios 11, onde você pode ler a respeito do uso do véu, que nós não devemos ser contenciosos. Entendeu? Eu estou na obediência da palavra de Deus. Tá? Eu não estou contendendo a respeito do uso do véu. Atenção vocês aí da turma do Paulo andou, do que Paulo disse. Então, presta atenção. Eu estou na obediência do ensino de Paulo neste verso. Tá vendo? Tá aí, tá passando na tela aí para refrescar a sua memória. Eu não estou contendendo com respeito ao uso do véu. A vida toda eu estou dizendo. Se uma mulher sente que para orar a Deus ela deve cobrir a sua cabeça com um véu, cubra, pelo amor de Deus, faça isso. Não faça nada que agrave a sua consciência. Porque quando você age contra a sua consciência, você está pecando diante de Deus. Porque está pecando contra a sua consciência. Entendeu? É isso. Se uma comunidade cristã, uma igreja, quer colocar como orientação, como instrução, como mandamento, o uso do véu para as mulheres, sem problema, meu amigo, está bom demais, está ótimo. Entendeu? Não tenho nada em absoluto contra o uso do véu. Tá? Então, eu já estou agora fazendo o 4º vídeo a respeito. Mas desde o princípio eu estou dizendo, eu não estou contendendo a respeito do véu. Agora, até a turma do Paulo mandou. Paulo mandou, Paulo diz. E faz do uso do véu uma arma de guerra para ofender as pessoas, caluniar, mentir descaradamente, por causa do fanatismo do uso do véu. Então ele diz lá que está escrito que as mulheres devem usar o véu, mas um pouquinho mais para frente está dizendo que nós não somos contenciosos. Paulo está dizendo que ele não vai discutir a respeito desse uso do véu. Não, mas o cara teve uma aí. O cara se perdeu. Tá? Se perdeu, se extraviou, apaixonado e fascinado por essa falsa doutrina, porque isso não é uma doutrina, é usos e costumes. Tá? É como a gravata. Em qualquer lugar do mundo, usar ou não usar uma gravata é usos e costumes. O véu é a mesma coisa. Usar ou não usar o véu, isto é usos e costumes. Não é doutrina. Quando você faz uma doutrina, presta atenção, quando você faz uma doutrina, e doutrina é coisa séria, sabe? É coisa muito séria. Não pode ser tratado com leviandade, sabe? Por isso, você precisa compreender, as doutrinas bíblicas, elas não mudam, entendeu? Não mudam com o lugar, não mudam com a cultura, não mudam
com o tempo. É para todas as gentes, todas as raças, em todos os lugares, em todos os tempos, entendeu? As doutrinas bíblicas são aquelas que tratam da personalidade de Deus, tratam da fidelidade e inerrância das Escrituras, da divindade de Jesus Cristo, da divindade e da personalidade do Espírito Santo. Tem a doutrina do pecado, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas. Então, estas são doutrinas fundamentais das Escrituras e que elas não mudam. Não mudam. Nós temos que prestar atenção nestas doutrinas. Tá? Agora, usos e costumes, nós não devemos fazer doutrinas. Por quê? Porque se você faz uma doutrina de usos e costumes, o Evangelho é para todas as gentes, todas as raças, todos os povos, para todos os lugares. Então vai ter um lugar onde você não vai poder levar a sua pregação, o seu Evangelho. Por quê? Porque você tem uma minhoca na cabeça. A sua doutrina, está aqui, os seus usos e costumes que fizeram doutrina e enfiaram isso na sua cabeça, vai impedir que você possa levar a sua pregação a um povo, uma nação, uma comunidade. Por quê? Porque isso, usos e costumes que você tem como doutrina, não vai permitir você desenvolver um trabalho de evangelização, de missões nesses lugares. Entendeu? Então, eu tenho prova disso, eu estou provando. Nesses 3 vídeos anteriores, e nós vamos conversar mais um pouquinho neste vídeo também, viu? Eu estou mostrando. A congregação se deu mal lá em Jerusalém. Por quê? Por causa da doutrina do chapéu. A doutrina do chapéu, rapaz. Se deu mal lá por causa da doutrina do chapéu. Doutrina do chapéu, irmão Jair. Doutrina do chapéu, irmão Jair. A doutrina do chapéu. Porque lá em 1 Coríntios 11, se você faz, a doutrina do véu, que a mulher só pode orar e cultuar a Deus com a cabeça coberta, você tem que fazer a outra. Porque lá está escrito também a doutrina do chapéu, que o homem não deve orar ou cultuar a Deus com essa cabeça coberta, porque está desonrando a sua própria cabeça. Desde o ano 2000, escutem, eu não sou profeta, escreva isso, tá? Mas eu andei profetizando lá no ano de 2000, né? Mas não é profecia. É a coisa mais lógica do mundo, mais racional, mais inteligente. Você já ouviu falar no culto racional? Está lá em Romanos, né? O nosso culto racional. O que é o culto racional? É a sua atitude diante de Deus com o seu raciocínio, no seu dia a dia, na sua conduta, no seu relacionamento com as pessoas. Entendeu? Você tem que prestar um culto racional. Como é que é? Agindo como Ele quer que você faça, tendo as atitudes que Ele quer que você tenha, agindo como Ele quer que você atue. Entendeu? Esse é o seu culto racional. Porque fazendo isso, você está prestando uma obediência e mostrando a sua adoração. Então não é difícil entender. E no ano de 2000 eu dizia, olha, isso não é doutrina, isso aí é usos e costumes. Por quê? Veja bem, eu não sei, eu dizia, né? Eu não sei a respeito do uso do véu. Pode haver uma cultura, uma sociedade, uma nação, onde a congregação queira levar o evangelho e vai ter sérios problemas, entendeu? Por quê?
Por quê? Porque pode ser que nessa nação a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, uma folhinha que seja, uma folhinha, uma coroa de rosas, tal, e flores, seja imoral, indecente, indecoroso, ofensivo. Eu dizia, eu não sei, até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Pode ser que tenha, pode ser que exista, porque o mundo é uma variedade imensa de culturas, tá? São 257 nações com a sua própria cultura, entendeu? São milhares de nações indígenas com a sua própria cultura, uma diferente da outra, entendeu? Então pode ser. Eu estou aqui fazendo algumas elucubrações mentais, entendeu? Mas eu dizia lá no ano de 2000, olha, mas a respeito da doutrina do chapéu, a doutrina do chapéu, eu conheço uma cultura. Eu sei de um povo que o homem deve ter a sua cabeça, ó, coberta para agradar a Deus. Entendeu? Os judeus usam uns chapeuzinhos redondinhos, pequeninos, no alto da cabeça, que dão o nome de kippá. E o pessoal, o judeu ortodoxo, o sacerdote, ou o estudante lá do judaísmo, usam então uns chapelões, como esses que você está vendo agora. E isso eles têm essa cultura há milênios. Há milênios. Ora, se a congregação um dia for levar a sua pregação para Israel, lá para Jerusalém, vai ter sérios problemas. Por quê? Não vão poder fazer como fizeram aqui no Brasil. Eu sei de um caso, pode ter ocorrido dezenas de casos, tá? Onde o judeu Saulo Charabi foi humilhado em público. Por quê? Porque tinha sua cabeça coberta. Entendeu? Então isso aí não é doutrina. Não é doutrina. Contei a história para vocês no vídeo anterior, né? Que muito provavelmente, quase com toda certeza, aqui no Brasil humilharam agentes do Mossad, que é o serviço secreto de Israel, e pagaram lá o preço lá em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, o que fizeram com a construção do templo lá em Jerusalém é inédito. Pelo menos até onde eu sei. É inédito em toda a história de Israel, da nação de Israel. Tá? O Estado, o governo de Israel, há mais de um milênio, convive pacificamente com as igrejas cristãs. Estão lá há séculos os católicos, os ortodoxos e os protestantes das mais diferentes correntes, presbiterianos, batistas, metodistas, estão todos lá. Tá? E nunca o Estado de Israel, de uma maneira violenta, mandou o exército com tanques, homens armados com metralhadora, metendo estas armas na cara dos irmãos que estavam lá. Tá? E se alguém abrisse o bico, tomava bala na cara. Tá? Botaram tudo no chão. Não contentes com essa ação violenta, 2 meses depois voltaram lá para agredir, ofender e maltratar os irmãos. Por que isso? Por que isso? Por quê? É o óbvio. Ofender e maltratar os agentes do Mossad aqui no Brasil. E esse agente meteu no relatório dele. Eu fui expulso do templo porque eu tinha minha cabeça coberta. Mandaram eu tirar.
Eu disse para eles que era dessa maneira que eu honrava a Deus e que eu entendo, é da minha cultura, que eu tenho que servir e honrar a Deus com a minha cabeça coberta. Eu disse para ele isso. Ele me expulsou do templo, cara. Mandou eu sair. Esses camaradas que querem vir pregar o evangelho, pregar a pregação deles aqui no nosso país. E o chefão lá do Mossad, um general, leu lá. Ah, é? Esses camaradas vão vir aqui para o nosso país? Olha, quando eles chegarem aqui, vocês me avisem, tá? Porque eu vou mostrar para essa gente quem é que manda aqui. Entendeu? É isso aí, simples assim, entende? Simples assim. Tá? Mas não aprende. Se tivesse uma medalha para premiar os estúpidos, pode mandar para essa turma aí, porque estão merecendo. Olha, veja bem. Veja esse ensinamento aqui, ó. Veja esse ensinamento a respeito de aldeias indígenas. A congregação já se deu mal, se você não sabe. Já se deu mal no meio dos índios. Por quê? Foram irmãos nossos fanatizados, entraram na aldeia e começaram a pregar contra os usos e costumes dos índios. E se deram mal. Por isso está aí, ó, o ensinamento, tá vendo? Tá? Que aqueles que querem levar a pregação, a palavra, para o meio dos índios, não devem meter o narizão nos usos e costumes deles. Entendeu? Não deve meter o seu nariz nessas coisas. Usos e costumes a gente respeita. Entendeu? No primeiro vídeo que eu fiz, vai lá ver, tá? Eu estou dizendo que a escravidão era da cultura dos gregos, né? E que Paulo respeitou a cultura dos gregos. Teve um camarada aí que falou que Paulo não respeitou cultura nenhuma. Oh, caramba! Meus amigos, se Paulo não respeitasse a cultura dos gregos, ele não teria escrito as 27 cartas que estão aí no Novo Testamento. Sabe por quê? Os caras passavam o facão no pescoço dele rapidinho. Por quê? A escravidão era da cultura dos gregos. Praticar a escravidão. Entendeu? Era da cultura dos gregos. Ele respeitou. Além do que, presta atenção, por trás desta cultura existia uma legislação. O Império Romano regulava a escravidão. Havia legislação a respeito. Então, se Paulo ou os apóstolos fosse contra o costume da escravidão, iam se dar mal, porque estariam agindo fora da lei. Por isso, esses conselhos. Olha aí, eu estou passando agora no vídeo os conselhos que Paulo deu, e várias vezes ele falou. Como também Pedro, Judas e os demais apóstolos, Tiago, eles devem ter passado estas instruções. Porque na época da igreja primitiva, tá? Já era muito, era insuportável até para as sociedades daquele tempo saber que haviam reuniões onde senhores de escravos sentavam-se ao lado de escravos, de pessoas que eram escravizadas. Entendeu? Isso já era demais para a sociedade da época. Imagine o que aconteceria se os ministros pregassem contra o jugo da escravidão. Entendeu? Então, lá eu estou dizendo
que Paulo não escreveu uma linha sequer, tá? Dizendo a Filemon que libertasse seu escravo Onésimo. Ele sugeriu. Entendeu? É diferente. É diferente do que do que mandar, determinar, impor, exigir. Não. Paulo sugeriu sutilmente e fez isso 9 vezes na carta. Por 9 vezes ele sugere a Filemon que liberte o seu escravo Onésimo. Veja, diferente do ensino de Paulo, hein? Que diz lá na Escritura, se a trombeta deu som incerto, quem se levantará para a batalha? Tá? Quem se levantará para a batalha? Então, ele sugeriu. Por que ele não podia mandar e nem impor? Porque ele estava sujeito também à própria lei. Aquele que escreveu que nós devemos nos sujeitar às leis do país, ia dar um exemplo quebrando a lei, indo ao encontro da lei. Em absoluto, não podia fazer isso. Tá? Bom, eu sofri uma violenta, despudorada, vergonhosa oposição de um fanático pregador do uso do véu. Tá? E eu fiquei indignado com esse sujeito aí, sabe? Passei 3, 4 vezes querendo responder, sabe? Mas o Senhor Jesus dizia claramente no meu coração, não responda, que ele vai fazer pior. Eu fiquei assustado com isso, sabe? Fiquei assustado. Quem é esse camarada? Porque eu já fiz 5 vídeos metendo o cacete na maçonaria, nesses anciões envolvidos com maçonaria e que estão no ministério da congregação. E por tabela também na Assembleia de Deus e nas demais igrejas, nos metodistas, nos presbiterianos, estes homens que estão envolvidos com maçonaria. Nunca o Senhor Jesus me fez saber. Não responda ou não faça esse vídeo, pare por aí, porque ele vai fazer pior. Mas a respeito desse sujeito, Deus me falou acho que umas 8 vezes, porque eu lotei muito, sabe? Me falou umas 8, mas claramente, não responda. Deixa ele aqui na minha mão. Deixa que eu cuido dele, A hora que eu deixei o camarada na mão de Deus, que eu entreguei na mão de Deus, uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe? Não gosto de fazer. Porque, eu não sou a primadona da santidade, entendeu? Eu não sou como a grande maioria da irmandade da congregação, que não peca, não sapeca, não dá bola para boneca, entendeu? Eu sou homem como todos os homens, tenho as minhas fraquezas, os meus pensamentos indignos, os meus desejos carnais. Caramba, eu não sou... Agora, se eu fico querendo que Deus faça cair sobre a cabeça de alguém a espada da justiça, eu tenho medo, porque ele lá de cima pode olhar, você está querendo que eu faça isso com ele? Você está querendo que eu discipline ele? Mas e você? E você? Peraí, a justiça de Deus começa pela própria casa. Ele vai vir para cima de mim. Então, eu fazer isso, entregar uma alma, uma pessoa na mão de Deus, entendeu? Você tem que fazer isso isento de qualquer paixão, desejo de que Deus discipline a pessoa, que repreenda ele, entendeu? Você tem que deixar lá, sabe? Ele faz o que ele quiser. É para você esquecer esse assunto. Nunca mais se lembrar dele, sabe?
Quando vier um pensamento a respeito, você repreender mesmo, em nome de Jesus, clamar o seu sangue precioso e repreender. Entendeu? Por quê? Porque senão pode sobrar para você. Pode sobrar para você. Entendeu? Porque nós devemos perdoar uns aos outros. Aliás, a respeito desse rapaz aí, esse camarada aí, sabe de que jeito eu fui liberto? Quando eu comecei a orar por ele, cara. Comecei a orar por ele. E Deus me libertou disso aí. Eu estou livre. Estou livre desses pensamentos, entendeu? Mas isso aconteceu. Por que as pessoas têm este comportamento? Porque se apaixonam, estão fanatizadas. São incapazes de entender o meu recado, que eu não estou combatendo o uso do véu. Você, meu amigo, que é tão fã do véu, se você, que é homem, quiser usar o véu e sair por aí no meio das pessoas com o véu na cabeça, para mim você não está me dizendo nada, entendeu? Faça o que você quiser. Entendeu? Faz o que você quiser. Então, eu não estou contendendo a respeito do véu. Eu estou mostrando que isto não é doutrina. Tá? Por quê? Fazem doutrinas, pior ainda, fazem doutrinas e usam essas doutrinas como arma de guerra para combater os outros. Entendeu? Fazem essas doutrinas para serem exclusivistas, quer dizer, quem usa no véu é do Senhor, está salvo, vai entrar no céu, e quem não usa está perdido, tal. Entendeu? Essas loucuras. Entendeu? Isso não tem nada a ver com doutrina. Isso não tem nada a ver com doutrina. Mostrei aí a história do barbudão, dos barbudos lá da Turquia. O irmãozinho foi para lá, né, com a família dele. Tinha parentes lá numa região da Turquia. Abriu a sala da sua casa e começou a fazer cultos. E convidou seus familiares. Estes familiares vieram, trouxeram os parentes por afinidade, e aí começaram a vir os amigos também. E formou-se um grande grupo, uma coisa linda. Entendeu? Todo mundo louvando, glorificando a Deus, adorando o Senhor Jesus. Chamaram um ancião, foi alguém lá do Brás, lá, chegou lá e falou, não pode ter barba grande, isso não é doutrina, isso não é da nossa doutrina, não é da doutrina, tal. Só que nessa região sucede o seguinte, que tem o rosto rapado é homossexual, virou rembu, virou um angu de caroço, tá? E o ancião saiu, fugido de lá. Entendeu? Por quê? Porque fizeram a doutrina da barba também. Tem a doutrina da barba. Como é que chama essa doutrina? A doutrina do barbudão. Entendeu? O camarada não pode ter a barba comprida. Então você lembra no vídeo anterior, no começo desse vídeo também, eu digo que a doutrina não muda. A doutrina não muda. Todos os lugares, todas as gente, todos os povos, todas as épocas, a doutrina é a doutrina. Tá? Então, mas a doutrina do chapéu da congregação lá em Jerusalém, jogaram no lixo. Jogaram no lixo. Entendeu? Bom, veja o que aconteceu. Em 2005, foram para lá construir um templo. 6 meses depois, o exército de Israel, com tanques, tratores, homens armados, botou tudo no chão. Meteram a arma na cara da turma lá, e quem abrisse o bico ia levar bala na cara. Bom, aí foram irmãos daqui para Jerusalém, conversar e e papapá. Ficou acertado que fariam uma tenda, não mais um prédio de alvenaria. Seria construído uma tenda. Bom, no dia
dia da abertura, né, o pessoal da prefeitura esteve presente na abertura no primeiro culto. Entendeu? Olha aí quem era o prefeito lá em Jerusalém por essa época. Então, o nome dele é Uri Lupolianskis, prefeito de Jerusalém. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Veja ele com o chapéuzinho na cabeça. Tá vendo aí? Olha, tá vendo? Presta atenção. Olha o chapéuzinho aí, tá vendo? Tá vendo? Esse camarada aí, ele é do partido da Torá. Torá é a Bíblia deles, né? A Torá é o Velho Testamento. Ele é do partido da Torá. Quer dizer, um judeu religioso, né, que usa o quipá na cabeça. Tá entendendo? Ele não esteve presente. Quem esteve presente foi o assessor dele, que é esse camarada aí, ó. Tá vendo a cara dele? Então, esse é Nir Barkat, vice-prefeito, porta-voz do prefeito Uri, de Jerusalém, na época que a congregação esteve por lá. Tá vendo aí, olha? Tá vendo? Presta atenção. Olha o chapeuzinho aí, tá vendo? Um judeu ortodoxo também, hein? É do partido da Torá, que usa, ó, chapeuzinho na cabeça. Então eles foram ao culto. Ele e mais alguns, uma meia dúzia. Tá vendo aí, ó? Todos eles da administração da prefeitura de Jerusalém, todos eles membros do partido da Torá, judeus religiosos ortodoxos, com o quipazinho na cabeça. Todo mundo com chapeuzinho na cabeça, né? Mas ainda, levantou-se e assumiu a tribuna. Tá vendo aí? Olha, no meio do culto, houve a oportunidade, foi dado-lhe a oportunidade ao assessor da prefeitura de apresentar lá as suas desculpas, pela agressão violenta que foi cometida contra os irmãos lá durante a construção. Olha ele aí com, a cabecinha coberta. Deram oportunidade para o homem assumir a tribuna com a cabeça coberta. Com o chapeuzinho na cabeça. Entendeu? Olha o ancião aí, ó. Tá vendo? O ancião sentadinho aí, quietinho, ó. Bico calado. Veja, o objetivo destas informações que eu estou passando neste vídeo não é humilhar este caro servo de Deus, este irmãozinho aí. Porque este irmão é um dos valorosos da congregação, um dos irmãos valorosos que há na congregação cristã no Brasil. Ele está sempre disposto a ir a lugares onde nenhum dos outros querem ir. Teve um tempo que ele era até humilhado e ridicularizado pelos demais anciãos. Era chamado de missioneiro, em vez de missionário, missioneiros, porque levava a palavra, a pregação da congregação para o Paraguai e para a Bolívia. Então o objetivo não é humilhá-lo com este vídeo. Ele tomou a decisão mais lógica, racional, inteligente e debaixo da guia de Deus, nesse momento, nesse culto aí, permitindo que homens participassem do culto com a cabeça coberta, inclusive lá o assessor da prefeitura assumisse a tribuna para apresentar as suas desculpas, a desculpa da prefeitura de Israel, de Jerusalém, por causa dos episódios ocorridos durante o início da construção do prédio lá em Jerusalém. Então, nada disso, não estou querendo humilhar. A atitude dele foi debaixo da guia de Deus,
tá? Porque essa história de cabeça coberta com o véu, cabeça descoberta sem o chapéu, isso aí é mandamento de homem, preceitos e doutrinas de homens, não são as doutrinas da palavra de Deus. Não posso pôr a minha mão no fogo, mas muito provavelmente, se esse irmão fosse colocado na situação de escolher negar Jesus Cristo na sua vida ou tomar um tiro na cabeça, ele ia escolher com certeza tomar um tiro na cabeça. Então não se trata de covardia dele e nem de relaxamento, nada disso. Ele agiu debaixo da guia de Deus. Por que ele permitiu? Por que ele permitiu? Vai se opor. Já imaginou? Se ele não deixa e diz, não, porque aqui ninguém pode participar do culto com o chapéu na cabeça, não, porque é doutrina, doutrina. Entendeu? Ele viu o que aconteceu lá, em 3 anos atrás, 3 anos anteriores. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, estas são cenas, fotografias da ação violenta cometida pelo Estado de Israel, pelo exército de Israel, que foi ali na construção do templo, com tanques e homens armados. E, debaixo da ameaça de armas, botaram tudo que havia sido construído, botaram no chão. E se alguém abrisse o bico para falar alguma coisa, levaria tiro de metralhadora na cara. Ele viu o que aconteceu. Ficou quietinho, quietinho. Agiu bem? Lógico que agiu bem. Lógico. Porque isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Não tem nada a ver com doutrina. Olha, aquilo que impeça o progresso do Evangelho não tem inspiração divina, não é inspirado pelo Espírito Santo. São os homens que inventam, sabe? Os homens gostam de inventar. Gostam de pôr cargas, obrigações em cima dos outros. Gostam de inventar. Sabe? Eles são campeões da invenção. Tá? Entendeu? Mas, e aí ficam fazendo essas bobagens. Tá? Então, viu? Como é que mudou? Então é isso aí, usos e costumes mudam conforme o lugar, conforme a cultura, conforme o país, a nação onde você queira levar a sua pregação. Entendeu? Veja bem. Você tem a doutrina da roupa, né? Tem a doutrina da roupa. Nós também temos a doutrina da roupa, rapaz. O homem não pode usar camiseta regata, entendeu? Não pode, é doutrina. Só pode congregar de paletó e gravata. Você não pode congregar de camiseta. As mulheres não podem usar uma blusa sem manga. As mulheres não podem usar uma calça feminina. Entendeu? Tem o comprimento da saia, entendeu? Tem o comprimento da saia, que a saia tem que estar lá, ó. Se ela não tem aquela sainha bem do jeito que a turma gosta, não pode nem ser organista, ter uma responsabilidade na igreja e tal. É a doutrina das roupas. Bom, doutrina das roupas, né? Você conhece a doutrina das roupas? É a doutrina da roupa. Não, mas isso é o Evangelho? Não, não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é usos e costumes. Por quê? Se Deus te mandar para o meio de uma nação indígena, onde os homens vivem nus, homens e as mulheres tudo pelado, de bunda de fora. Elas são bonitas, vaidosas, mães dedicadas. As Camaiurás são guerreiras em defesa da tradição. Aqui, as meninas ficam presas durante anos nas malocas até se tornarem mulheres e se revelam guardiãs da cultura única de sua gente. De
Cuiabá, em Mato Grosso, são cerca de 600 quilômetros de distância até o Xingu. Sobrevoamos uma imensidão verde. Aqui do alto dá para ver exatamente onde fica o Parque Indígena do Xingu. A mata é a terra dos índios. Descemos numa pista de terra. Os camaiurá se aproximam para dar as boas-vindas. E a nossa chegada acabou se transformando num grande acontecimento, numa atração, principalmente para as crianças, ó, que cercam o avião cheias de curiosidade. E aqui não para de chegar gente. A entrada aqui na aldeia é impactante. E quando a gente chega aqui no pátio, entende porque a aldeia dos camaiurá é conhecida como a mais bonita do Xingu. Malocas imensas cobertas de sapê do telhado ao chão. É no silêncio e no isolamento das malocas que os camaiurá mantêm um de seus rituais mais importantes, o da reclusão de suas meninas. Dentro da maloca é escuro mesmo durante o dia. A gente só consegue gravar aqui com a ajuda do nosso equipamento de iluminação. E durante um ano, a Camihan ficou aqui nesse cantinho da casa, cercado pelas mantas. Ela passou um ano sem tomar sol. Assim que as meninas camaiurá menstruam pela primeira vez, ficam reclusas. É um rito de passagem da infância para a vida adulta. São os pais que determinam o tempo de confinamento. Durante a reclusão, as meninas aprendem a fazer artesanato, a cozinhar, se preparam para ser mães. As meninas nunca reclamam do destino traçado para elas. Mesmo que isso exija um pouco de sacrifício. Elas amarram as tornozeleiras e as joelheiras bem apertadas para engrossar as pernas. Você acha que fica bonita a perna assim mais grossa? A franja comprida esconde o rosto. As reclusas não podem cortar o cabelo até o fim do ritual. As avós cuidam delas o tempo todo. A refeição é reforçada com beiju, mingau e peixe para a menina ganhar corpo de mulher. Camihan vê o mundo através de uma fresta que abriu entre as palhas da maloca. Do outro lado, a amiga conta o que se passa lá fora. Mas agora falta pouco para ela ganhar a liberdade. Poucas horas antes de sair da reclusão, Camihan recebe os últimos conselhos da família. Quando deixar a maloca, ela será considerada mulher. No rosto da mãe, a admiração ao ver que a filha cresceu, virou uma moça forte, bonita. E os tempos são outros. Antes as meninas saíam da reclusão para um casamento arranjado. E ela que vai escolher o noivo para ela. Ela que vai escolher, né? Não é eu que vou mandar para ela escolher, né? Quem vai escolher é ela. Ela falou que tá alegre. Tá alegre. A tinta negra do genipapo forma desenhos geométricos no corpo de Camihan. O colar de miçanga completa a roupa da festa. Enfeitada como se fosse para um baile de debutante, Camihan, depois de um ano, sai da maloca pela primeira vez. E mais um ritual é repetido, o corte da franja. O rosto será enfim descoberto e ela passará a enxergar o mundo com um novo olhar. Para Camihan, a vida real depois da reclusão é de muito trabalho. Bem cedo, ela segue com as mulheres da aldeia para buscar água no rio. É só o começo de uma jornada que parece não ter fim. As mulheres dão um duro danado na roça. Elas plantam e colhem a mandioca, que é a base da alimentação dos camaiurá. Quando tem tanajura, eles enlouquecem. Comem as formigas enormes como se fossem pipoca. As crianças se lançam numa caçada que só acontece uma vez por ano, quando chega a temporada da chuva. Ué, não vai poder mandar você, por quê? Você tem minhoca na cabeça. Entendeu? O que você vai fazer lá? Você vai pregar contra a nudez deles? Ah, não pode, Deus não quer, sagrada, tem que pôr calcinha, tem que ter sutiã, tem que pôr... Que é isso, rapaz? Que é isso? No primeiro vídeo que eu fiz, teve um opositor, um doidão aí, sabe? Aí ele fez no vídeo dele, ele tirou, acho que ele ficou tão envergonhado que ele tirou da internet, né?
Mas ele fez um vídeo lá, e ele contestando a nudez, essas coisas, então, que existem tribos que ainda não tiveram contato com o homem branco, selvagem, estado selvagem mesmo. Ele disse que não existe mais isso. Tá? E fez um vídeo aí mostrando índios dançando com calcinha, com sutiã, tal, essa coisa toda, entendeu? Então é aquilo que eu disse no vídeo anterior. É normal isso aí, sabe? Visão de missões, a maioria das igrejas não tem, sabe? Eles não têm noção disso, nem pensam nisso. Eles estão olhando para o seu próprio umbigo, entendeu? Olhando para si mesmos. E o mundo, a quem o Senhor Jesus, com ordens imperativas, mandou que o evangelho fosse levado, né? Tem as mais diferentes culturas. Uma diferente da outra. São milhares de culturas. Se você chegar a examinar este campo, esse assunto, a variedade é tão grande que você vai ficar espantado. Entendeu? Não, mas essas igrejas, eles acham que o mundo inteirinho, são todos os homens e as mulheres se vestem e se comportam como os vizinhos ali da sua rua. Entendeu? É o máximo. Isso é a grande maioria das igrejas. As igrejas melhorzinhas, sabe? Elas têm um trabalho com missões, tal. Vai lá e alguém evangeliza, tal, visita uma aldeia, essa coisa toda, entendeu? Então eu digo, essa turma, a visão deles é uma estrada asfaltada que termina na frente do chefe da tribo. E esse chefe da tribo tem, na sua tenda, ele tem uma TV de LED 40 polegadas, ele tem computador de última geração, ele tem lá antena parabólica, né? Celular via satélite, entendeu? Ele tem forno de micro-ondas, máquina de lavar, gerador de energia. Ele tem uma picape Hilux do lado da sua tenda, entendeu? Por quê? Porque ele é um empreendedor, ele permite lá que os madeireiros retirem as madeiras da floresta e ele recebe uma graninha. No meio dos índios onde eu vivi chamava-se quito-prezu, dinheiro, era quito-prezu. Então, ele recebe uma graninha. Os garimpeiros, eles permitem que os garimpeiros penetrem no território da nação dele e garimpem lá e tal, e ele pega um pouco de ouro, de pedras preciosas, entendeu? Então, do cacique Kotoque, que consegue conciliar as tradições com a modernidade. Encontramos placas de energia solar na aldeia, antenas de TV, internet. Eles se comunicam com o mundo sem perder os seus valores. Mas uma das maiores façanhas do cacique é administrar um longo casamento em dose tripla. Este é um retrato de família para poucos. Entre os Camaiurás, só o cacique Kotoque tem tantas esposas. E se para alguns homens ter 3 mulheres parece um sonho, na vida real, isso exige muito jogo de cintura. 3 mulheres e 25 filhos. E mais 32 netos que eu tenho, né? E agora eu quero ter mais filhos ainda, para poder chegar até 30. E vai ter mais mulheres ou não? Não, eu acho que por enquanto, para as 3, já tá bom demais para mim. Durante uma semana, convivemos com os Camaiurá, um povo que preserva os costumes e respeita a floresta como seus antepassados já faziam. Um casamento duradouro entre a natureza e quem precisa dela para sobreviver. Um cara que está, ó. Então, um pequeno número tem essa visão. Acho que é isso. Não existe mais nada além disso. Sabe? E apenas umas pouquíssimas igrejas têm consciência de que há muito a realizar no que se refere a missões. E que 2/3 da humanidade ainda nem ouviu falar do nome de Jesus.
E falando de nações indígenas, olha, existem aos milhares. Né? Aqui no Brasil tem... há 40 anos, eu estou passando a informação de 40 anos atrás. Eram mais de 250 nações indígenas sem contato com o homem branco. Né? Mudou esse quadro? Deve ter mudado. Está diferente, Jair? Certamente está diferente. Mas existem ainda no nosso Brasil, que é gigantesco. O Brasil é uma nação gigante. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Somos a nação que tem a maior reserva florestal do mundo. E no meio destas matas, existem índios numa situação de selvageria total. Selvageria total. Ó, esses dias eu tive assistindo um vídeo na Cultura. Né? E falava neste vídeo, aquele senador Tião Viana, e também eu vi o depoimento de um neto do primeiro governador do estado do Acre. Os dois estão dizendo de grupos indígenas que vivem na Idade da Pedra, lá nas matas do Acre. Entendeu? Ó, recentemente passou esse vídeo, ó, veja aí, ó, tá vendo? A FUNAI encontrou na Amazônia índios que nunca tiveram contato com o homem branco. Estima-se em 40 o número de grupos indígenas isolados no Brasil. Um sobrevoo numa das regiões mais distantes da Amazônia. O objetivo da missão era fazer o reconhecimento de uma área indígena que está em processo de demarcação, na fronteira do Brasil com o Peru. Já se sabia da presença de grupos isolados nessa parte da floresta, mas pela primeira vez foi possível registrar imagens. São 2 malocas com cerca de 500 índios. É possível perceber o cultivo de macaxeira, milho e banana, características que surpreenderam este antropólogo. A FUNAI encontrou na Amazônia índios que nunca tiveram contato com o homem branco. Estima-se em 40 o número de grupos indígenas isolados no Brasil. Passou no Jornal Nacional. Identificaram uma tribo indígena no Brasil que ainda não teve contato com o homem branco. Eu estive assistindo um vídeo no canal Curta, tá? No meio do rio, entre as árvores. Diretor do clássico Iracema, uma transamazônica, Jorge Bodansky volta à Amazônia dos anos 2000 para dar oficinas de vídeo a populações ribeirinhas do Alto Solimões. Se não me engano, o documentário chama-se Nas Margens do Rio. Então é um pessoal que seguiu pelo rio Amazonas e contatando as populações ribeirinhas, né, de todo o rio Amazonas até lá em cima, e entraram também pelos rios Solimões, que o rio Solimões é afluente do rio Amazonas. E o locutor do documentário relatou que ele pôde identificar nestas conversas com essas populações ribeirinhas, ele pôde identificar 70 grupos indígenas que não têm contato com o homem branco. Entendeu? Ó, eu estou pesquisando para ver se eu consigo esse vídeo, para mostrar para vocês isso aí, para provar a vocês, né? Não só esse vídeo, esse documentário, como também o do Tião Viana, também, que eu falei, que passou na Cultura. Se eu conseguir, eu vou colocar, para que vocês vejam isto. É que você não pode ficar alheio a isso. Entendeu? Então, eu estou batalhando. Se eu conseguir, eu vou mostrar. Tá? Vou no meio do vídeo e vou mostrar para vocês e vou comentar. Se eu não conseguir, talvez eu consiga no próximo vídeo ou no outro que eu vou fazer. Tá bom? Eu vou mostrar isso aí. Tá? Então, existem milhares de nações espalhadas no mundo que não tiveram contato com o homem branco.
este repórter aqui da Record, Gerson de Souza, tá vendo a cara dele aí? Ele esteve aí numa nação indígena, lá em Bornéu, né? E é um pessoal que eles estavam tendo contato com o homem branco há apenas 3 meses. Há 3 meses o Gerson de Souza foi lá e fez um documentário. Eu vi no horário da tarde esse documentário, né? Apenas 3 meses de contato com o homem branco, né? E o que me chamou a atenção é o seguinte: esses índios, eles moravam no alto das árvores. Eles construíam lá no alto das árvores umas plataformas e viviam com a família lá em cima, no alto das árvores. Faziam lá a sua tenda numa plataforma construída nos galhos da árvore. E lá criavam seus filhos. Entendeu? Olha que fé que tem essa gente. É muita confiança em Deus, né? Porque criar os filhos nessas alturas, hein, se cair, morreu. Se cair lá de cima, morre. E o que me chamou a atenção lá foi o seguinte, que os homens eles usavam assim, amarrado assim por baixo no pênis, umas folhas assim de palmeiras, tá vendo aqui, ó? Dá para você ver, ó? Aqui, ó. Isso aqui seria o desenho que eu fiz aqui, de improviso aqui, a folha de palmeira, com as ramas e tal, entendeu? E aqui embaixo, entendeu? E amarrado no pênis. Um negócio meio esquisito. Você vê como são diferentes as culturas, né? Entendeu? Então, são milhares de culturas. Né? Então, eu pergunto para você com essa cabeça sua aí, da doutrina de roupa, que não pode isso, não pode aquilo, tal. Se você for mandado por uma nação dessas aí, o que você vai dizer para eles, filho? O que você vai dizer para eles? Ah, não pode, que não pode. Entendeu? Pode ser que a sua vida acabe por ali, cara. Porque essas coisas, normalmente, têm conotação com religião, entendeu? Tem. Né? Sabe lá, vai saber o que está na cabeça dessa gente. E se você for meter o dedo nesse usos e costumes, nessa cultura, você pode morrer na mesma hora, no dia seguinte, uma semana depois. Eles matarem você. Por quê? Porque é a cabeça deles, cara. Você não pode meter o seu nariz na cultura deles. E também isso não é o evangelho, cara. O evangelho é dizer ao pecador que Deus o amou de tal maneira que veio ao mundo na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, e deu a sua vida na cruz do Calvário por amor da alma dele. E que se ele crer nisso que Jesus realizou na cruz, ele vai entrar na glória de Deus. É esse o evangelho, mais nada. O resto é o resto. O resto é... larga para lá. Entendeu? Esqueça isso aí. Tá? O resto é prática cristã. Entendeu? Eu não tenho nada contra, mas você não pode pregar contra usos e costumes. Você vai lá, prega o evangelho. E esses usos e costumes, quem vai mudar é o Espírito Santo e o tempo. O tempo é que muda estas coisas. Entendeu? Então, não é o evangelho. Mas vamos imaginar que os índios concordem com você, que é difícil. É difícil. Os usos e costumes, a cultura de milhares de anos, você não muda com uma conversinha de tchu-tchu-tchu. Entendeu? Vamos supor que os caras aceitem, os índios aceitem que devam usar calcinha, sutiã. Aí, onde é que você vai arranjar isso para vestir toda uma gente? 1.000, 2.000, 5.000 índios, entendeu? Porque lá não tem metrô, não tem trem,
não tem ônibus. Você não pode nem fazer rodar uma motocicleta ou uma bicicleta. A estrada é o rio. E o que você pode usar é uma canoa ou um barco. Tá? Dependendo da região, chove por 6 meses, 6 meses não cai uma gota d'água. Então são rios enormes, com 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros de largura, mas ele tem um espelho d'água de 10 centímetros, 15 centímetros, 8 centímetros. O rio, onde você pode viajar embarcado, é um zigue-zague que você gasta um dia para andar 100, 150 metros. Então você vai ter que, em alguns lugares, pôr a canoa nas costas e carregar, entendeu? Para embarcar dentro dela em outro lugar. Né? Com riscos, inclusive, de pisar numa arraia. A arraia é um bicho, o formato dele é um prato. Ele fica no fundo da areia, deitadinho, bem juntinho da areia. No fundo do rio, bem juntinho da areia. Você pisa em cima, ele soca um ferrão em você, que os índios preferem queimar onde foi a ferroada, porque a dor da queimadura é muito mais gostosa, muito mais doce, do que a ferroada da arraia. Chega numa canoa, numa cachoeira, você tem que pegar a canoa e as coisas que você está carregando, você tem que dar a volta, carregar nas costas, dar a volta, por causa da cachoeira, porque você não consegue navegar com a cachoeira, atravessar a cachoeira navegando, entendeu? Muitas vezes você tem que fazer várias viagens para transportar a canoa e as suas coisas que você está levando, entendeu? Aí você chega num lugar, na civilização, é uma rua, não é uma cidade, é uma rua. É uma picada aberta no mato, tem 3, 4 casas de um lado, 3, 4 casas do outro. Não tem uma loja para você comprar milhares de calcinhas, milhares de sutiã. Você não vai encontrar 1 ou 2 peças disso aí. Entendeu? Não tem nada. Então, o que você vai fazer lá, meu filho? É pregar o evangelho, só isso. Deixa eles pelados do jeito que eles estão. Por quê? Você vai estabelecer uma igreja indígena. Não vai chamar o ancião da congregação para pôr a placa lá, congregação cristã, porque esses camaradas são estúpidos, eles não vão entender. Eles nem vão lá, sabe? Que é difícil de chegar, eles não vão lá não, sabe? Então, você vai estabelecer uma igreja indígena e vai deixar estas coisas que são da cultura deles. É o Espírito Santo que vai trabalhar estes corações e com o tempo vai mudar estas coisas. Mas se você cuidar deles direitinho, eles vão entrar na glória de Deus. Eles vão entrar na glória de Deus. Entendeu? Mas para pregar o evangelho, presta atenção. O evangelho é dizer ao pecador o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo veio ao mundo e deu a sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. E se ele acreditar, aceitar isso na vida dele, ele vai entrar na glória de Deus, ele vai receber a vida eterna. Entendeu? Não tem nada de doutrina, mandamentos, rudimento dos homens. Mandamento de homens. Tá? É pregar o evangelho, estabelecer uma igreja indígena e deixa que o Espírito Santo completa a obra. Tem mais, hein? Nós vamos conversar mais um bocadinho aí para frente, viu? Não desanima, não.